Senhores vereadores, público presente, funcionários da casa, senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo pelo site do YouTube e da fanpage da Câmara, boa noite a todos. Boa noite. Convido o senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Jacinto, presente. Carlinhos Labareda. Presente. Dr. João Martellini. Presente. Kiko Aronc. Presente. Lauro Paladini. Presente. Leandro Amici. Presente. Marcos Canatelli. Presente. Mário Júnior. Presente. Raquel Bazelotto. Presente. Silvio Freitas. Presente. Valmir Jacomazzi. Presente. Havendo o número regimental para a abertura da sessão, invocando a palavra de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Lauro Paladini que proceda à leitura do trecho bíblico e convido todos a ficarem em pé. Deus guia as nações e detesta os soberbos. O juiz sábio fará justiça ao seu povo, e o governo do homem sensato será estável. Qual o chefe do povo, tais os seus ministros? Qual o governador da cidade, tais os seus habitantes? O rei imprudente será a ruína do seu povo, e as cidades povoam-se-ár pelo bom senso dos que governam. O domínio sobre um país está na mão de Deus. Ele suscitará no tempo oportuno um governador útil. A prosperidade do homem está nas mãos de Deus. Ele confere ao legislador a sua glória. Convido todos a permanecerem em pé o hino nacional e o hino de Tietê. Pátria amada e toda a
Quero aqui passar uma mensagem para vocês, que recebi aqui da Secretaria de Saúde, que amanhã vai ter uma conferência municipal de saúde, onde a Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva de Tietê e o Conselho Municipal de Saúde têm o prazer em convidar para a 5ª Conferência Municipal de Saúde. Será amanhã, dia 2/4, às 18 horas, no local auditório da Secretaria de Saúde, na Avenida Fernando Costa. Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Solicito a dispensa da leitura da sessão da ata anterior. Está em votação o requerimento do nobre vereador Lauro Palladini, solicitando a dispensa da ata. Aprovado. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando pelos projetos. Projeto de lei número 28/2025 dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de 172 mil. Data da entrada 28/3/2025, autoria Poder Executivo. O projeto de lei 28/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição e Justiça e Redação em 31 de março de 2025. Projeto de lei número 26/2025 institui o Dia Mundial do Rotary na cidade de Tietê e dá outras providências. Data de entrada 27/3/2025, autoria Mário Júnior. O projeto de lei 26/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 27 de março de 2025. Emenda modificativa número 01/2025. Modifica dispositivos do projeto de lei número 23/2025, data de entrada 25/3/2025, autoria Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A emenda modificada 01/2025 foi anexada ao respectivo projeto. Dando continuidade ao expediente, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento número 111/2025. Requeiro, ouvido plenário, que o Executivo Municipal avalie a possibilidade de, além do envio de resposta oficial via ofício aos requerimentos legislativos, utilizar os recursos já existentes na Prefeitura para produzir vídeos curtos a serem divulgados nas redes sociais, assegurando assim maior transparência e participação popular nas questões debatidas pela Câmara Municipal. Data de entrada 31/3/2025, autoria Leandro Amici. Está em discussão o requerimento 111/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor Leandro Amici. Boa noite, nobre presidente, caros colegas, servidores da casa, pessoas presentes e aquelas que nos assistem pelas redes sociais. Eu acredito que uma das funções básicas do Legislativo é trazer uma maior publicidade, uma maior divulgação dos atos públicos, né, feitos pelo Executivo e pelo próprio Legislativo. Então, nós discutimos
na semana anterior, falamos sobre isso, pontuamos aqui. Eu acho que é bom registrar um requerimento, porque eu vejo que hoje a prefeitura, né, ela tem vários recursos, dois estagiários, 3 que trabalham muito bem com essa questão das redes sociais, e eu percebo que o acesso é muito maior. A produção das redes sociais da prefeitura hoje é bem intensa, e nós temos, bem contrariamente ao que existia no passado, 10, 12 mil visualizações dos vídeos que são postados. Então, por que não fazer uso desse espaço para dar mais clareza às questões que são tratadas no município? Então, muitas vezes, nós fazemos um requerimento aqui, até dei essa fala quando teve uma proposta do Dr. João Martellini, que a gente faz um requerimento, ele fez questionamentos muito importantes semana passada, ele recebe a resposta a esses requerimentos, ele lê, mas no espaço da sessão, não há tempo hábil, né? Nós vimos a passada que terminou 10 da noite, tempo hábil de expor todas essas respostas. E muitas vezes, mesmo que respondamos, que leiamos aqui, o acesso à íntegra da sessão é algo que às vezes se torna cansativo para o munícipe. Então, produzir vídeos curtos, a gente sabe que nessa geração da comunicação, em que ninguém suporta ficar mais do que 2 minutos vendo um vídeo, às vezes 30 segundos, é importante que, quando questionamentos relevantes, como sobre os dados da dengue, sobre a questão da água, do transporte escolar, da SAMAI e outros tantos que surgiram aqui, que eles possam, para além da resposta do ofício, de resposta aos requerimentos, nós possamos produzir alguns vídeos. Isso do próprio Executivo, em parceria com o Executivo, com o Legislativo, com os secretários, para trazer o maior acesso possível, porque hoje as pessoas estão muito mais nas redes sociais. Apesar de estarem nas redes sociais, elas não vão assistir 2 horas e meia, 3 horas a sessão da Câmara. E muitas vezes aquele que requer aqui, que faz o requerimento, não consegue levar todas as pessoas que gostariam daquela informação a resposta que foi dada, que pode ser uma resposta que resolveu o problema ou não, mas ele fica sem essa resposta de fato. E daí, muitas vezes, as cobranças que são feitas já estão respondidas e estão encaminhadas, só que as pessoas não tiveram acesso. E muitas vezes, os próprios vereadores que estão aqui, aconteceu num hiato muito curto de tempo, eles não tiveram acesso àquela informação, acabam fazendo requerimento de uma informação que foi dada hoje de manhã. Mas quando há essa agilidade nas redes sociais de divulgação aos questionamentos, as respostas aos questionamentos e dos atos da prefeitura, como tem sido feito, e até mesmo na Câmara, graças ao Igor, né, essa publicidade é muito importante, porque as pessoas ficam mais informadas sobre o andamento dos serviços públicos no município. Ok? Obrigado. Continua em discussão o requerimento 111/2025. Está aberta a votação para o requerimento 111/2025. Requerimento 111/2025 aprovado. Raquel. O meu está travado aqui também. Obrigado. Requerimento 112/2025. Requeiro, ouvido plenário, que o Executivo Municipal busque técnicas de controle biológico do carrapato estrela, Amblioma cajanense, do Parque Municipal Cornélio Pires, a fim de viabilizar o desenvolvimento de atividades educativas e culturais no espaço, garantindo sua plena utilização pela população de Tietê. Data de entrada, 31/3/2025, autoria Leandro Amici. Está em discussão o requerimento 112/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Amici. Então, este segundo requerimento, qual é o objetivo principal? Nós temos um parque ecológico, né, excelente, no qual nós poderíamos abarcar muitas formações quase que inexistem hoje, né? Formações na área ambiental para jovens da rede pública, tanto municipal como estadual, assim como para os alunos da rede particular. Poderíamos promover ações que são importantes naquele espaço de meio ambiente, que é um espaço maravilhoso.
né? Algumas adequações no espaço físico precisam ser feitas, mas até verbas estão vindo para isso. Mas, para além disso, enquanto essas adequações não são feitas, é possível a utilização do espaço. E conversando com o secretário de Meio Ambiente, eu vi que a maior problemática hoje é a infestação de carrapato estrela, que é o transmissor da febre maculosa, né? Então, assim como aqui na beirada do rio, e aqui é mais difícil de combater, porque tem esse fluxo de água frequente, sobe e desce, então o combate é mais difícil, lá no Parque Ecológico ele pode ser mais facilitado. E em conversa com agrônomos da Exalc, eles disseram que tem várias hoje possibilidades. Hoje nós temos fungos, bactérias, porque a gente falar em veneno é algo muito complexo. Você tem água, joga o veneno, escorre chuva, polui a água que por ali passa. Então, a alternativa seriam meios biológicos mesmo, naturais. E nós temos um muito eficiente, que quem mora no sítio sabe bem, né? Galinha não deixa nada no quintal, né? Faz uma coisa boba falando aqui, mas a galinha da Angola, né, ela é um excelente controlador ambiental, né, e um controlador desses vetores, né, transmissores aí da febre maculosa. Para além disso, isso teria um custo muito baixo para o município, diga-se de passagem, e para além disso tem uma série de insumos biológicos, como fungos e outros, que podem ser aplicados constantemente, com um custo muito baixo para o município, para controlar, né, não só lá, como em outras áreas, outros parques que também sofrem com a infestação do carrapato estrela. Então, o objetivo, já que nós queremos fomentar e aumentar esse acesso à questão ambiental, nós estamos numa APA e essa formação na área ambiental para os alunos e para a população é muito importante, mas nós não temos espaços para promover isso, a não ser a Secretaria de Educação. Mas nada mais interessante, mais significativo para o nosso aluno da rede pública ou privada, que ele possa falar sobre o meio ambiente e falar sobre a ecologia estando no espaço natural, né? Não que os espaços outros não sejam naturais, mas aquilo ali é uma criação espontânea, não é uma criação induzida com um prédio público ou algo do gênero. Então a proposta é essa, porque hoje o espaço não é utilizado, em especial por conta dessa infestação. E é necessário um espaço como esse para que nós possamos fazer parcerias com o governo federal e o governo do estado para o envio de verbas e de formações. Tem muitas empresas, como a Exalc, por exemplo, que poderia e trabalharam conosco em muitas ações, até de mapeamento, que custariam milhares de reais para o município, e ela fez gratuitamente por meio dos seus estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, em estudo de caso. Então, eles faziam um estágio aqui. E como estão muito próximos, inclusive fizeram uns trabalhos maravilhosos lá no parque, né? Então seria interessante para nós usar essa ferramenta que nós temos na região, na Unesp, o Fiscar, Unesp de Butucatu, Unesp de Sorocaba, que tem engenharia ambiental, e trazê-los para esses espaços daqui, numa APA, para que eles possam fornecer essa mão de obra gratuita para nós e fazer a formação ambiental e outras coisas, como georreferenciamento e outros que eles fazem gratuitamente como parte do seu trabalho dentro da universidade. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 112/2025. Está aberta a votação do requerimento 112/2025. Requerimento 112/2025, aprovado. Requerimento 113/2025. Requeiro, ouvido o plenário, temos fotos. Se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esse Poder Legislativo se o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tietê, SAMAI, já constatou a ocorrência de coloração da água do centro da cidade e, no caso positivo, informe quais são as causas, quais foram as providências adotadas e a previsão de solução definitiva para o problema. Requeiro também que o SAMAI informe o motivo da tarifa da água e esgoto para consumo mínimo residencial de Tietê ser 58% mais cara do que a da cidade de Cerquilho, uma vez que as cidades são vizinhas, pertencem à mesma região, possuem o mesmo porte praticamente e têm convênio com a mesma agência reguladora, no caso a ARES PCJ, data de entrada 31/3/2025, autoria Raquel Bazelotto.
Está em discussão o requerimento 113/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora autora Raquel. Nobres vereadores, pessoas que aqui estão nos assistindo, servidores da casa e também aqueles que nos assistem pela internet. Até mesmo eu passei por Robson, não sei o porquê não foi colocado, tem até mesmo uma criança numa banheira. A mãe chega cansada do serviço, não tem como dar banho no seu filho, porque a água suja. Até quando vamos ficar com essa água suja em Tietê? É justo as pessoas pagarem por esse valor de água? Principalmente lá no São Pedro. No São Pedro é o que mais tem. Eu recebi essa semana muitas imagens. É que não deu para me colocar todas aí. Até a mãe falou, Raquel, pode colocar a filmagem da minha filha na banheira para você ver a cor da água. Eu não sei o motivo que não deu para o Robson estar colocando. Então, cadê o direito do consumidor? Cadê o direito do consumidor? É injusto o consumidor ficar pagando por uma coisa que não está vindo legal dentro da sua residência. Eu acho muito injusto isso. Até mesmo, como foi falado aí, Cerquilho custa 58% menos que Tietê. Por que essa diferença? Então, eu acho muito injusto e essas são minhas palavras. Muito obrigada a todos. Continua em discussão o requerimento 113/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Valmir Jacomazzi. Boa noite a todos, nobres vereadores, funcionários da casa, público que nos assiste aqui na Câmara, público que nos assiste pela internet. Eu quero assinar em conjunto com você, Raquel, para ver essas respostas, tá? Porque eu tenho também recebido muitas reclamações, principalmente aqui no centro, né, no jardim aqui perto do TEC, várias reclamações, Jardim da Serra, Paraíso, veio semana passada para mim, várias reclamações da água suja. A gente tem que dar um basta. Eu acho que a força nossa aqui, junto com o nosso prefeito Júnior Regonha, e a gente tem esse poder de conseguir lá na frente que essa água, como a própria Raquel falou, olha o preço, a diferença de preço da água. Então tem que vir no mínimo uma água para o consumo nosso, para o consumo dos nossos munícipes. Obrigado, presidente, pela palavra. Continua em discussão o requerimento 113/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Adriano. Eu quero também subscrever com a nobre vereadora e quero reiterar que realmente eu sou morador aqui do centro, ali ao lado do TEC, como o vereador citou, e constantemente nós temos essa situação que é bem complicada e o pior, a partir do momento que a água está suja, você precisa deixar 10, 15, 20 minutos todas as torneiras abertas para que essa água suja saia da tubulação, do encanamento, para você ter uma água decente. Então a pergunta é, até quando? Eu acho que o pessoal responsável pelo SAMAI teria que nos dar uma data. Estamos trabalhando e a previsão de conclusão dessa obra para sanar esse problema específico é a data tal, ou a data X. Eu acho que está faltando sermos mais incisivos nessa questão para que haja uma solução, porque os casos estão aí inúmeros, é fato e notório que está todo mundo sendo prejudicado, primeiro pela falta d'água ou água suja e depois pelo desperdício da água, até ela se tornar imprópria. Então eu acho que é de suma importância termos um posicionamento que seja mais real, né? Porque a gente fica, vai estar mexendo, não está mexendo, mas nós nunca tivemos uma data pelo menos de uma conclusão desse trabalho, se é que está sendo feito esse trabalho específico. Eu sei que estão tendo muitas obras, mas eu entendo que isso é um problema que já está se tornando rotineiro
Antes era cada 15 dias, hoje está 3, 4 vezes por semana. Então acho que é importante a gente ter esse posicionamento definitivo do SAMAI. Obrigado. Continua em discussão requerimento 113/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Peço primeiro, nobre vereadora, para subscrever, né, o requerimento. É algo que a gente tem discutido constantemente, falo conversando com o Valmir também. Nós que moramos no Bonanza também presenciamos isso. Eu sou síndico de um prédio e eu lavo minha caixa d'água, porque os moradores ficam muito bravos, porque o seguro ele faz 2 lavagens por ano, certo? Mas eu tenho que fazer 6 lavagens por ano e isso gera um custo adicional para esse condomínio. Apesar, tanto que estudamos e colocamos um filtro, porque a gente não consegue lavar constantemente, porque é para além da questão de deixar aberto para o esgotamento, e no prédio, por exemplo, tem que muitas vezes pedir para o SAMAI vir, tirar antes do registro, fazer o esgotamento e depois religar. Mas todas as caixas estão sujas, então você tem que esvaziar, às vezes, 8, 10 mil litros da água, ser escoado para poder ser reabastecido. Então, é uma coisa que é recorrente, cada vez mais frequente, vem de longa data, desde que me lembro, é essa a realidade. Então, nós não estamos cobrando a gestão atual somente, é porque a cada um que entra, as cobranças viram novamente se o problema não é solucionado. Então, eu vivencio isso há 12 anos, quem mora mais tempo vivencia mais tempo, e as pessoas se pensar... Peço uma fala? Sim. Até mesmo que nem você falou, né? A gestão anterior não tinha essa cobrança. Mas eu hoje, como vereador, eu vou cobrar. Eu vou em cima e eu quero que regularize isso. Uma das coisas, Cerquilho trata a água que tira do rio. Tietê não tem custo com o tratamento de água, por ser poço. Mais de 30 metros de profundidade. 300 metros, perdão. A água tem que atender os requisitos legais da vigilância sanitária. Então, a gente tem que ficar em cima, sim. Sei que a gente está numa gestão nova, acredito muito no potencial do prefeito que está aí, mas eu, como vereadora, eu não vou aceitar o povo pagar por água suja. Obrigada, Leandro. Por nada. E isso é relevante mesmo. A gente tem que estudar mais sistemática. Enquanto não se muda, não se resolve o problema, e acho que tem que reiterar a fala do Adriano, eu preciso de prazos, de datas, porque nunca são dados prazos. Já vi aqui em outros momentos, em outros anos, quando assisti às sessões da Câmara, quando não era vereador ainda, muitos vereadores cobrarem essa questão, mas nunca há uma devolutiva que seja de resolução. Então, a gente entra mais um ciclo, e nesse ciclo a gente não pode poupar essa cobrança, porque de alguma forma tem que ser resolvida em um curto prazo. Não pode levar mais 8 anos para a resolução de um problema que perdura há muitos anos mais. Então, é importantíssimo, e eu acho que vários aqui, se não todos, estão imbuídos desse querer de resolver, que é um problema que é da sociedade, que é nosso enquanto cidadão e que é da sociedade como um todo. Então, se nós fomos eleitos para representar os quereres da população, nós nos furtarmos a não falar sobre esse problema é não representar a população. Então, esse é um ponto muito importante. Eu sei que está tendo um empenho por parte do Executivo, por parte da própria SAMAI, mas a gente tem que estipular datas, prazos, assim como a gente solicita para a BR-Rio, para expedicionários, tantos outros pontos da cidade, datas e prazos para a resolução dessa problemática, né? Obrigado. Continua em discussão o requerimento 113/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Kiko Aronchi. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa que nos acompanham aqui pela internet. Eu recebo de forma super positiva o requerimento da nobre vereadora Raquel. Como ela disse, ela, a partir de agora, ela faz parte do nosso time aqui e vai estar engajando aos pedidos nossos. Só que, vereadora, sempre houve esses pedidos, sempre houve essa pressão, sempre houve esse questionamento enfático por parte da Câmara. Infelizmente, no governo Flamir Sandei não se teve melhorias, não teve avanços, não teve adequações, não teve execuções, não foi um mandato executivo, não foi um mandato de se fazer, foi um mandato de se manter. Foi isso que nós tivemos em Tietê. Acredito eu que agora, no governo Júnior Regonha, que vem aí começando com um gás diferente, que Deus
ilumine para que continue com esse gás diferente até o fim, o tempo vai dizer. E eu gostaria de trazer 2 pontos aí diante dessa fala. Primeiro, trago boas novas, que é do SAMAI, não é nossa, não é da prefeitura. O SAMAI está licitando e está comprando 2 filtros grandes para ser colocado na região central da cidade. Então eu acredito aí que cerca de mais 2, 3 meses, até a compra, até a instalação, até está tudo rodando direitinho, essa questão de água marrom para o centro da cidade, a gente não vai ter mais. Então essa é a perspectiva nesse curto prazo de melhoria para essa questão da água marrom. A questão do custo, mecanicamente falando, nós captamos água a 300 metros aqui em Tietê, Cerquilho pega água do rio e cada um tem o seu mecanismo. Só que essa água não vem por estralo de dedo de baixo para cima. Essa água é trazida para cima por bomba e a bomba é elétrica e a eletricidade hoje está olho da cara e esse mecanismo consome muita energia. Ou seja, por isso que quando você tem o roubo de cabo, o roubo de qualquer coisa, para todo o sistema, porque é elétrico. Então, não sei se isso justifica essa diferença de 58%, eu acho que vai caber o SAMAI estar respondendo juntamente com a prefeitura, só que tem o custo de ser trazida essa água de baixo para cima, e esse custo é basicamente eletricidade. O custo da eletricidade hoje que é muito mais caro do que era também. Bom, eu acho que nós vamos ter novos ares daqui para frente, junto ao SAMAI, junto à prefeitura. Se nós vamos estar daqui 2, 3, 4 anos falando do mesmo problema, eu torço para que não. Por quê? Porque nós já estamos há muitos anos falando desse problema. Mas eu torço para que a gente tenha aí novos resultados daqui para frente, porque todo mundo é refém, todo mundo é cliente, todo mundo é parceiro ou inimigo do SAMAI. A mesma água que cai suja na torneira sua, cai na sua, só muda a época. Uma semana na minha, uma semana na sua e por aí vai. Então, acho que a gente tem que torcer muito, apoiar e fazer o que for possível para que o SAMAI esteja cada vez mais saudável e prestando cada vez mais de acordo o serviço dele. Peço uma parte. Pois não, vereador. Eu acredito assim que o questionamento ele deve vir, em especial, só para trazer clareza para a população, que pode ser por meio de um vídeo mesmo, dos prazos. Nós ouvimos mesmo sobre a compra desses filtros, ouvimos uma justificativa do porquê a água sai tão marrom, do resíduo que fica no final, do que é retirado, da obra dos peticionários que tem a ver com isso, também com parte dessa questão aí, que teve que ter um aditivo, porque foi muito mais profunda do que se imaginava, porque os encanamentos são muito antigos, você não tem um mapeamento correto do processo. Que o tratamento da água realmente é caro, apesar de nossa água não vir do rio, ela é rica em alguns minerais que requerem a retirada nesse processo de filtragem. E é sim custosa, como todas, né? Mas uma água poluída é muito mais cara de ser tratada do que uma água que tem alguns minerais. Mas é importante, assim, o ponto principal é a resposta de uma devolutiva para a sociedade. Eu acredito que se a Raquel e todos aqueles que subscreveram ou não isso, adicionado aos questionamentos que convergem também do Dr. João Martelino da semana passada, tiverem essa resposta prontamente, daqui 3, 4, 5 meses, já vai ser um grande divisor de águas na forma de conduzir o executivo. Então, eu acho que o ponto principal é uma resposta em relação a quando a população pode contar com uma condição diferente. Só isso, presidente. Continua em discussão o requerimento 113/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlinhos Labareda. Presidente, boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Todos que estão na casa, servidores, funcionários da casa, todos que nos acompanham pela internet. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. É clássico a resposta, né, Kiko? Que realmente o maior gasto do SAMAI é a energia elétrica. São mais de 30 poços profundos, a mais de 300 metros e tal. É justificável. Recentemente, em gestões anteriores, essa casa apresentou por várias vezes projetos, ou se propôs a apresentar projetos, para que fosse instalado urgentemente usina fotovoltaica. Né? Eu acho que o caminho é esse, e é um caminho sem volta. O custo hoje de energia elétrica do SAMAI, ele tira muito do caixa. Né?
E aí se tira demais, que na verdade o SAMAI também ele vai exatamente como nós recebemos a água, ele recebe energia. Então quando a bandeira verde, bandeira amarela, bandeira vermelha. Então o custo sobe-se lá em cima também. Eu acho que é extremamente importante esse requerimento, que venha com resposta de prazos. Também acredito que tenha que vir respostas com prazos, extremamente necessário isso, para que essa casa também fique a par, né? E cobrando dos prazos. Se a prefeitura faz uma obra, tem um prazo. Se faz isso, tem um prazo. Vai chegar o filtro, maravilha. Que tenha assim um prazo de chegada, instalação e funcionamento pleno. Recentemente foi perfurado lá na região do São Pedro, mais precisamente lá no Terra Azul, um poço. Né? O poço foi furado, muita falta de água, em especial na parte alta, e até hoje nós sentimos a falta de água. Por quê? Ainda não foi colocada o poço na rede. Então, quando for colocado, e espero também uma resposta de um prazo também com relação a isso, automaticamente vai melhorar demais, né, esse problema. Quanto aos filtros, são 3 filtros, dois filtros, os 2 ambos para o centro? Sim. Perfeito. Vale lembrar que no Povo Feliz tem filtro lá no final, próximo a Selene, tem filtro no Bonanza, tem filtro aqui embaixo no Paraíso. O que eu imagino que pode estar, não estou falando que está faltando, o que eu imagino que pode estar acontecendo é faltando uma manutenção mais rotineira nesses filtros para que seja melhorado. Além do encanamento, porque o encanamento mantém também a sujeira. Né? Se o cano fica cheio, beleza, está tudo perfeito. Quando a água dá uma vazão diminuída, ela solta o que está por dentro dela no carro, no Bonanza, por exemplo, que sai marrom, né, laranjado, né, sai lá Só uma parte, lá no Bonanza, em especial, era um rompimento de tubulações, muito mais, que tubulações muito antigas, né? Exatamente. Então, essa tubulação, certa vez eu vi uma tubulação de uma adutora, o que tinha vamos falar aqui a palavra para o pessoal entender bem claro, de barro, dentro dessa tubulação era surreal, passava um caninho assim. Exato. Então, é necessário um investimento, é necessário um investimento muito pesado. Acho que para fazer toda a cidade que é necessário, Samai não vai ter condições, mas eu acho que tem que dar um pontapé, em especial já nessa situação da usina fotovoltaica. Já tira do custo, em um período em médio prazo, o custo exorbitante de energia. Automaticamente, pode-se, inclusive, pensar em baixar. Peço uma parte. Claro. Conforme o Kiko, né, ele falou, você vem falando, isso leva um tempo de uns 6 meses. Nesse tempo, vocês acham justo a pessoa ficar pagando pela água suja? Não tem alguma coisa que dê para fazer para que essas pessoas que estão tendo esse problema tenham um desconto na água, não pagar esse valor integral? Essa é a minha pergunta para vocês. Aí que, na verdade, quem vai conseguir responder somente o Samai mesmo, espero que responda esse questionamento, porque tem que ver a situação interna, né? O que é que pode se dar de desconto. Eu sei que vazamento é possível. Uma parte só, além desse investimento que você acabou de falar da fotovoltaica, eu acho que acredito que vai uns 15 milhões, né, para fazer esse. Não é um valor baixo, né? Ainda tem os vazamentos, né? Que eu acho que hoje perde em torno de 40, sei lá, não tem esse número certo, de 40% a 50% de água que estão perdidas aí, né? Então, que vai começar também, que a gente conversou com o secretário, que a gente acho que vai começar pelo São Pedro, né? Essa parte de mapeamento onde estava pontos de vazamento. Então, vai começar pelo São Pedro. Isso aí também já vai ter um ganho, vai aumentar essa água aí para a população, né? Obrigado, vereador. Com certeza, Valmir. São Pedro, por ser uma
bem baixada mesmo. A pressão lá embaixo, no Cornélio Pires especial, de últimas ruas do Bandeirantes, é muito alta. Então, o vazamento lá é tremendo. Quando aparece no asfalto, ainda que demore, vão lá, para e arruma. Mas o caça-vazamentos, que na verdade é uma empresa para caça-vazamentos, eles vão procurar, em especial, vazamentos que não aparecem. Aqueles que pegam o veio lá e somem. Então, vai iniciar pelo São Pedro, né? Inclusive, também acredito que deve ter uma data específica para que a gente possa acompanhar. Né? Senão, daqui a pouco aparece em São Pedro lá, já passou no São Pedro e ninguém nem viu. Bom, mas já passou no São Pedro, nossa, não nem vi passando no São Pedro. Né? Então, acho muito interessante que, como a vereadora expôs, tem que ter data, tem que ter bem claro, específico, para que a gente possa acompanhar mais de perto tudo isso. Parabéns pelo requerimento. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 113/2025. Primeiramente, vereadora Raquel, eu peço para subscrever. Eu estou aqui no segundo mandato, né? Temos o Kiko com três, né, Kiko? O quarto mandato está indo, né? Doutor João, nem se fala, então. Com certeza, esse problema crônico está em Tietê há muito tempo. Estamos com 90 dias só com o governo novo, acreditando neles, como foi falado, acreditando no superintendente da SAMAI, para solucionar isso aí. E dessa informação dos 2 filtros, provavelmente no segundo semestre está colocado aí, né? E sabemos também que, primeiramente, além do empenho das pessoas que estão à frente dos órgãos, temos que ter o dinheiro. Sem dinheiro não vai sair nada, né? Então fica difícil. Isso é referente à água suja. E que eu entendo um pouco, que eu tenho sempre acompanhado com uma pessoa muito prudente e muito capacitada dentro do SAMAI. Eu trago sempre uma pessoa lá para dar uma força, né? Vamos falar assim. E o que acontece em Tietê? Nós temos uma água muito boa em Tietê, nós estamos em cima do aquífico Tubarão. Porém, a água subterrânea ela é muito custosa, é muito cara. Como mesmo disse o Kiko também. Você perfura cerquilho, por exemplo, pegar ela de cerquilho, nós temos água na superfície, água fácil. É uma bomba que você usa. Nós temos 33 poços. E esses poços, em média, de 300 metros. São tubulações, encaminhamento, são bombas, tudo isso custa muito. E a energia é muito cara para isso. Então, tudo isso tem um custo alto, né? Então, tem um custo alto. Então, por isso que chegamos nessa situação que estamos aí hoje. Temos o tratamento da água, temos o tratamento de água, sim, nossa água, por estar sempre em rochas, nós temos aí ferro, manganês e calcário, e a nossa água é tratada. Tem que tratar, de qualquer forma. É isso que cria os resíduos nos filtros. Tomando o filtro, com certeza, vai solucionar o problema. Vamos pedir para que corra tudo bem. Está aberta a votação no requerimento 113/2025. Requerimento 113/2025 aprovado. Requerimento 114/2025. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esse Poder Legislativo com relação à passarela de pedestre Nestor da Silva Leite, conhecida como a Passarela dos Trabalhadores, ao lado da ponte Lamartine Garcia, ponte de arco. O que segue? A prefeitura faz inspeções periódicas na passarela? De quanto em quanto tempo as inspeções são realizadas? Quando foi realizada a última inspeção na passarela? Encaminhar a cópia do laudo dessa inspeção. Foi realizada alguma inspeção na passarela após a edição da ABNT NBR 9452 de 2019? Requeremos ainda que providencie a devida substituição da iluminação de toda a passarela para lâmpadas LED. Data da autoria, 31/3/2025, Raquel Bazelotto e Valmir Giacomazzi. Está em discussão o requerimento 114/2025. As palavras, senhor presidente. Com a palavra o vereador Valmir. Pelas fotos já dá para ver como está, né, hoje a parte da cabeceira da passarela, né? Tem um desgaste muito grande de
erosão, né, com o tempo. Eu acredito que tem fazer uma bela de uma intervenção aí, porque com o tempo isso aí pode piorar cada vez mais. A gente teve também na semana passada, eu estive junto com a Raquel lá na ponte do Santa Cruz, que também está do lado, descendo para o Santa Cruz do lado esquerdo, está bem complicado lá, a gente até fez um vídeo lá. Então, o que a gente está pedindo esse requerimento, que a prefeitura, através do departamento de obra, para ver isso aí quanto antes, né, para não ter algum acidente, alguma coisa nesse sentido, porque está bem perigoso. E também a gente está solicitando, eu passo sempre aí à noite, vou fazer minhas caminhadas, e é muito escura a passarela. Eu acho que com umas lâmpadas de LED aí soluciona o problema, porque está muito escuro e perigoso, que é muito usado os alunos, né, que saem das escolas à noite, que fazem os seus cursos, e o pessoal que não tem o transporte, vai a pé mesmo, então usa muito a passarela nossa lá. Só isso aí, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 114/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora autora Raquel. Como se sabe, essa passarela ela é uma das principais, né, de mais acesso de uso. Então, pedi com uma certa urgência para olharem com carinho, porque Deus me livre essa passarela seja interditada também, daí acaba sendo pior o prejuízo. Muito obrigada. Continua em discussão o requerimento 114/2025. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Amit. Eu acho que uma discussão que é importante aqui, né, a gente pega a ponte da Santa Cruz, não pude estar com vocês, né, naquele dia, combinamos, mas eu não pude estar, e pega essa passarela hoje. A ponte do Santa Cruz tivesse uma intervenção no processo inicial de degradação dela, as coisas tinham sido resolvidas. Claro que eu vou relegar o outro governo e falar todos os pontos, mas se o pensar desse nova gestão é um pensar novo, então vamos pensar em começar a agir quando o problema começa a surgir. Porque esse é um estágio que pequenas intervenções conseguem resolver o problema. O estágio da ponte lá da Santa Cruz, todo o espaço, não só a ponte, mas toda aquela área, vai ser muito custosa, né? Porque você tem as tubulações que já estão sendo levadas ali para os cantos, você tem todo o desassoreamento, você tem a estrutura de cimento que também está rompendo. Então, a gente tem que começar a trabalhar, assim como a medicina preventiva, né? Com as obras públicas preventivas, para que os problemas maiores não surjam, né? É muito mais fácil tratar, vamos comparar aqui, uma gripe do que uma pneumonia. Então, que tratemos esse pequeno problema, essa gripe na ponte, do que deixar isso avançar, se tornar algo muito mais grave. Então, acho que um dos princípios básicos, a gente está aqui novamente com o secretário de governo, que tem vindo constantemente nos escutar e levar essas demandas ao executivo, é de que nós passamos a agir no processo preventivo de intervenção imediata naqueles pequenos reparos, para evitar que cheguem aos nossos prédios públicos, como o prédio da PAI, o Luiz Antunes, que daí para corrigir você tem que gastar 6, 7, 8, 10 milhões. E daí o município não vai ter mesmo. Então, uma coisa que custaria 10 mil, daqui 2 anos está custando 2 milhões. Então, é importante esse olhar preventivo. Então, o que os meninos estão propondo, e peço para subscrever, né, é nessa toada mesmo de buscar a prevenção para que o problema não cresça, e essa é uma passagem vital para a cidade, né? Então, ali o trânsito é muito fluente, especial por causa do mercado também, que é próximo, e toda a região ali, né? Obrigado. Continua em discussão o requerimento 114/2025. Está aberta a votação do requerimento 114/2025. Requerimento 114/2025 aprovado. Requerimento 115/2025. Temos fotos. Requeiro ouvido plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie com a máxima urgência a reconstrução da calçada no final da rua São Bento, próximo à ponte que dá acesso ao bairro Coab, pela rua Mélio Barbieri Esquincariol. Data de entrada 31/3/2025. Autoria Adriano Arunque. Está
Está em discussão o requerimento 115/2025. Está aberta a votação do requerimento 115/2025. Requerimento 115/2025 aprovado. Requerimento 116/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis o que segue. A prefeitura possui algum estudo para equacionar os problemas relacionados à segurança e trafegabilidade da Rua Francisco de Toledo? Quando e quais as medidas serão implementadas? A prefeitura possui algum estudo para equacionar os problemas relacionados à segurança e trafegabilidade da Rua Bom Jesus? Quando e quais as medidas serão implementadas? A prefeitura vai colocar em funcionamento novamente a Zona Azul na área central da cidade? Caso a resposta seja positiva, quando isso ocorrerá? Caso a resposta seja negativa, qual o motivo? A prefeitura já possui um local para servir como pátio de veículos apreendidos? Caso a resposta seja positiva, onde será esse local? Caso a resposta seja negativa, existe algum local sendo estudado para tanto? Data da entrada, 31/3/2025, autoria Adriano Aronque. Está em discussão o requerimento 116/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor Kiko Aronque. Bom, a gente disserta aqui sobre vários temas, sobre várias pastas, sobre várias áreas da cidade. E a segurança e trânsito não pode ser diferente, né? É uma situação onde a cidade ela tem a gestão e cabe a gente tentar colaborar de alguma forma para que funcione cada vez mais. Vamos lá. Rua Francisco de Toledo. É um problema. Moro na rua, mas como um amigo meu, André do Tec, famoso André do Tec, fala: a rua não é para quem nela mora, a rua é para a cidade toda. Então eu falo sem problema nenhum de legislar em causa própria, mas é a questão que é uma cidade que é refém da Francisco de Toledo. A Francisco de Toledo hoje ela recebe caminhão, ela recebe ônibus, carro, van, tem todo o comércio, tem escola, tem loja, tem morador, tem mão de ida, tem mão de volta e tem estacionamento. E em alguns pontos dela, ela se afunila, causando ainda uma problemática um pouco maior. A cidade cresceu, os carros cresceram, o fluxo cresceu, é uma rua de acesso, é uma rua principal da cidade, de entrada da cidade. Eu fiz um estudo, acho que são 9 ou 10 cidades em volta da gente. Tietê é a única cidade que a entrada da cidade é mão dupla. Essas outras cidades, ou ela é mão única ou ela é avenida. E Tietê é a única cidade que ela é mão dupla. Agora vamos lá, o que será feito não cabe a mim, não cabe a nós. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. Tem que ser um estudo técnico por alguém competente que fale que a melhor alternativa seja, por exemplo, proibir ônibus e caminhão, ou proibir estacionamento na rua, ou proibir uma mão só, proibir que seja 2 mãos, fique uma mão só. O que não dá é para Francisco de Toledo continuar do jeito que ela está hoje. Não tem condição. E acontece algumas situações que se intensifica no horário de entrada e saída da escola, que aí parece que você está na Índia, só falta ter uma vaca no meio ali. Que trava, chega caminhão com ônibus, com carro, com van descendo aluno e todo mundo esperando, e carro saindo da garagem da rua ali. E aí ninguém mais vai para frente, ninguém vai para trás, você tem que esperar a boa vontade de alguém, subir na calçada, para dar vazão, para dar passagem, por aí vai. Bom, a Francisco de Toledo é um problema, precisa de um enfrentamento. Não dá para o prefeito ficar pensando, mas coitado desse, coitado daquele, a rua é da cidade toda. Precisa desse enfrentamento. O que vai ser feito? A prefeitura que estude o melhor caminho. O Bom Jesus, ele tem a mesma situação, mas acredito que mais leve, mais simples, não tem toda a problemática da Francisco de Toledo, mas é uma questão a ser pensada também.
A questão da Zona Azul, existe lei vigente. E a prefeitura não está pondo a Zona Azul em ação. Então, se não vai pôr a Zona Azul em ação, a gente cancela a lei. O que não dá é para ter lei, para ter placa, para ter 1 comprando e 10 não comprando. Aí quem compra se sente enganado, quem não compra se sente esperto. E aí, tem Zona Azul? Não tem, vai voltar? Não vai, tem lei? Não tem. Precisamos caminhar nesse sentido para a resolução disso. E um outro questionamento, da mesma pasta, fiz tudo num requerimento só. A cidade está com excesso de carro abandonado e estacionado para a cidade, em todos os bairros da cidade. Então tem carro abandonado no centro, estacionado, né? Tem carro estacionado nos bairros, e a prefeitura ainda não recolhe porque ela não tem um pátio para levar. Só que ela precisa caminhar para a resolução disso. Ou ela vai ter um pátio em Tietê, ou ela vai ter um convênio com um pátio em outra cidade, ou ela vai formar sei lá o quê. O que não dá é para ficar com esse monte de carro abandonado na rua. Então é nesse sentido que eu peço aí um cuidado um pouco maior dessa secretaria. Imagino que eles estão caminhando, mas a gente quer informação e quer datas, prazos, o que pensam em ser feito e mais ou menos que época que pensa em ser feito, para que a gente tenha também aí uma posição de dar explicação aos moradores que nos questionam. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 116/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Valmir Jacomazzi. Parabenizar pelo seu requerimento, nobre vereador Kiko. Peço para subscrever também. Eu tive até a pasta, fui até a Secretaria de Trânsito, conversei com o Marino, conversei com o André, né? E levei também esse mesmo requerimento para ele. Só que ao vivo para ele, da rua Bom Jesus, da rua Francisco de Toledo, só não levei da Zona Azul, e também dos carros abandonados no Tietê, que são muitos, viu? São muitos carros abandonados no Tietê, é um problema grave que tem em Tietê, além da dengue, morador de rua que usa esses carros, né, para usar droga, para fazer outras coisas. Então já também levei esse pedido à secretaria. Então peço para subscrever junto com você, Kiko. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 116/2025. Vereador Kiko, peço para subscrever, que é pauta de algumas coisas, a gente já teve requerimento também, né? E acompanhar isso aí que é muito importante. Está aberta a votação do requerimento 116/2025. Requerimento 116/2025 aprovado. Requerimento 117/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis qual a real situação financeira recebida pela atual administração quando assumiu a prefeitura em 1º de janeiro de 2025, apresentando documentos que comprovem a quantia existente nas contas da prefeitura em 31/12/2024 e o total da dívida deixada pela administração anterior. Requeiro ainda que informe, com a apresentação dos devidos documentos, a existência de eventuais dívidas que não estavam inscritas em restos a pagar e a administração atual, de alguma forma, teve que arcar. Data de entrada, 31/3/2025, autoria Adriano Arunque. Está em discussão o requerimento 117/2025. Está aberta a votação do requerimento 117/2025. Requerimento 117/2025 aprovado. Requerimento 118/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie com a máxima urgência o conserto dos pontos de iluminação pública que estão apagados na Avenida dos Ipês, na altura do número 916, no bairro Povo Feliz. Data de entrada, 31/3/2025, autoria Marcos Canatelli. Está em discussão o requerimento 118/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor Marcos Canatelli.
Boa noite, caro colega, boa noite para quem público aqui, boa noite para quem está assistindo pela internet também. Uma pessoa procurou eu e reclamou que faz 2 meses que vem tentando a solução e não consegue. Ele falou: estou pagando para iluminação pública e não estou tendo, não tem iluminação. Então eu peço, por favor, que você faça um requerimento. Então, está aqui o meu requerimento. Eu falei para ele: tem muitos requerimentos feitos já, mas eu vou fazer mais um. E agradeço. Muito obrigado. Continue a discussão, requerimento 118/2025. Está aberta a votação do requerimento 118/2025. Requerimento 118/2025 aprovado. Requerimento 119/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis da possibilidade de trazer para a Tietê escola profissionalizante do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, e do Serviço Social da Indústria, SESI. Data de entrada, 31/3/2025, autoria Adriano Jacinto. Está em discussão o requerimento 119/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor Adriano Jacinto. Bom, nós sabemos que em Tietê hoje nós temos não somente em Tietê, mas nas cidades vizinhas, né, enfim, em todo o estado, nós temos um déficit muito grande de mão de obra. E Tietê, por muitos anos, foi uma referência para a região em relação à mão de obra especializada. Tínhamos o SENAI, né, que formavam profissionais, torneiros mecânicos, enfim. E nós perdemos essa concessão ao longo das administrações anteriores. E eu tenho, pelo fato do meu trabalho, eu tenho muito contato com os empresários. E isso é um pedido de todos, né? Porque hoje falta mão de obra especializada. Nós temos emprego na cidade, nós temos vagas de empregos e nós não temos mão de obra qualificada, sendo que a maioria das empresas tem que buscar mão de obra fora. O que acontece? Essa mão de obra fora, ela vem, ela recebe o salário dessa empresa, porém ela não gasta em Tietê. Então, quando nós temos uma mão de obra que gere funcionários para as empresas de Tietê, consequentemente, essas pessoas que trabalham dentro do município vão gastar dentro do município, fomentando a nossa economia local. Então, isso é de suma importância, até para podermos formar cidadãos melhores. Nós temos hoje aí uma geração muito desinteressada e muito desmotivada por conta de uma série de fatores, né, que a gente vive aí uma globalização, as pessoas, os jovens estão muito dispersos, é muito difícil você encontrar um jovem hoje e falar assim: você quer ser advogado? Você quer ser delegado? Você quer ser vendedor? Não se tem mais isso. Professor, hoje não existe. Os jovens querem ser influencer, jogador, cantor de funk, infelizmente. Mas se nós analisarmos o percentual de jovens que deram certo fazendo isso, dentro de um país de 240 milhões de habitantes, é extremamente baixo. Ou seja, os jovens têm que entender que eles precisam trabalhar. Então, se nós começarmos um trabalho dentro das escolas, fazendo o curso profissionalizante, temos 2 benefícios: formamos cidadãos e tiramos de uma forma indireta essas crianças da rua, porque eles vão ter um curso técnico durante um período e a escola eventual, a escola comercial, durante outro período. Então, ou seja, praticamente eles vão ficar o dia todo na escola. Isso faz com que estejam longe das ruas. E hoje eu tive uma reunião com o prefeito, né? Inclusive quero cumprimentar o Lucas, né, secretário de governo, que hoje o prefeito teve uma reunião, né, com o SENAC em Salto e já foi startado. Então isso é algo que eu já venho lutando há muito tempo para a gente ter, foi uma bandeira da minha campanha aí para a gente trabalhar em relação a isso, porque eu acho de suma importância. Educação é algo que a gente tem que bater muito, porque a gente precisa formar cidadãos, e se nós conseguirmos formar cidadãos qualificados, nós teremos uma possibilidade
de termos um desenvolvimento dentro da cidade de Tietê. Eu tenho muitas empresas que eu atendo na região que já fomentaram de vir para Tietê. Não adianta você vir para Tietê se não tem mão de obra. A empresa vai montar, o Valmir é empresário, sabe a dificuldade que é ter mão de obra. Então, se nós tivermos algo de referência na nossa cidade, na formação de pessoas, na qualificação, eu entendo que a possibilidade, a probabilidade de uma empresa vir a se instalar em Tietê é muito grande, porque ela vai ter mão de obra. Então, eu gostaria de pedir aos nobres colegas que a gente possa contribuir. Eu entendo que isso também é uma bandeira do nosso prefeito, já está sinalizando isso, né, já está correndo atrás disso, que a gente possa nos colocarmos à disposição no que for preciso dessa Casa de Leis, ok, Lucas? Que a gente possa, que nós estaremos à disposição no que for necessário, para que a gente possa realmente ver isso sair, porque se nós analisarmos, a cidade tem que entrar em contrapartida com uma estrutura. Nós temos vários lugares que a gente pode implantar uma escola. Os funcionários são do Estado, então o que cabe à prefeitura, não tendo que construir, não é algo absurdo. A gente pode viabilizar isso. Então, eu quero pedir encarecidamente que os nobres colegas possam estar colaborando com essa causa, que é uma causa de todos. Só uma parte. Fica à vontade. E como sugestão, né, local, que você acabou de falar, ao lado da irmã Silvia, lá, a irmã está lá, tem um local muito, muito bom lá, que não está sendo utilizado, então, não foi utilizado pela gestão anterior, que a gente pode trazer lá, só como sugestão. Obrigado. E peço também para subscrever. Fique à vontade. Eu agradeço e entendo que se todos lutarmos pelo mesmo objetivo, nós teremos uma sociedade melhor, uma juventude melhor. Eu tenho filhos adolescentes e eu quero que não só os meus, mas de toda a população possa ter um futuro digno. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 119/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Primeiramente, quero parabenizar, Adriano. Quando você fez o requerimento antes da notícia, então não tinha como saber, né? Foi anunciado hoje de manhã essa parceria. E peço para subscrever, porque isso é extremamente relevante. Hoje a gente vê as pesquisas mundiais que cada vez mais nós temos pessoas formadas no ensino superior e com pós-graduação, mestrado, doutorado, mas falta mão de obra básica. Então eu tenho a carência de um pedreiro de boa qualidade, de um padeiro, de um cozinheiro. Então são várias, e em cidades pequenas como as nossas, a gente vê que tem muitas empresas indo aos bairros procurando mão de obra. Montam tenda para ofertar emprego, mas está faltando a mão de obra básica. Então, por falta de experiência, porque a experiência é um fator que é exigido pela empresa, mas se a pessoa não tem experiência, mas tem a formação e fez um período de estágio, já é, né, como diz em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então, se eu tenho essa possibilidade, é algo que se avança. Eu vejo o Adriano constantemente, desde o início do mandato dele, requerendo ações como essa. Ele falou sobre a formação dos funcionários da prefeitura, falou sobre as parcerias com o SESI e com outros. Eu acho que isso é muito relevante, mas pensar nessa formação básica, né? Para além do ensino superior, hoje falta mão de obra básica qualificada. Quando a gente fala mão de obra básica, basicamente precisa de qualificação. Então, quando eu vou contratar uma pessoa para ser um jardineiro na minha casa, ele tem que ter noções básicas de jardinagem, senão ele não vai conseguir executar o trabalho. Então, que essa parceria com o SENAC, com o SENAI e outras empresas que vierem, ela também atenda a essa demanda, que a nossa principal demanda hoje é básica. Nós temos profissões que estão saturadas, está aqui, doutor João, sempre cito, mas o direito é uma área que está praticamente saturada. A odontologia é uma outra área que está saturada. E como ela, muitas outras áreas estão saturadas. Tem mais profissionais do que vagas no mercado. Agora, sempre você precisa de um jardineiro de qualidade, de um pedreiro de qualidade, até mesmo de uma empregada doméstica, porque eu preciso saber limpar, passar. Tem maneiras mais eficientes de fazer, né, algumas coisas. Então esse básico tem que ser fomentado no município. Então esse requerimento dele vai ao encontro, e eu peço que, agora que está se construindo, aí o Alex Honório, que é o secretário, junto com o prefeito alinhando isso,
que conduzam nesse caminho, né, da formação de mão de obra básica para o município, porque esse é um dos impeditivos das empresas virem para Tietê. Além daquela isenção de impostos, aquela série de ações, é a mão de obra. Se uma empresa chega aqui, ele tem que importar a mão de obra básica para o município vizinho, fica muito caro para ele. Então, ele se afasta dessa possibilidade. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 119/2025. Está aberta a votação do requerimento 119/2025. Requerimento 119/2025 aprovado. Requerimento 120/2025. Temos fotos. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie com a máxima urgência a limpeza das vielas existentes no bairro Povo Feliz, bem como também o calçamento das mesmas, para facilitar o trânsito de pedestres. Data de entrada, 31/3/2025. Autoria, Carlos Alexandre e Raquel Bazelotto. Está em discussão o requerimento 120/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor Carlinhos Labareda. Como as fotos já demonstram, né? Está totalmente cheio de matos. Quem me mandou essas fotos tem reclamado bastante. Detalhe que isso daí deve ter uns 5 dias, provavelmente, se não for limpo, deve estar pior. E ali não é concretado, é só pedra. Então, como o cadeirante vai passar ali? Né? Como uma mãe com carrinho, provavelmente também deve ter dificuldade. Aí quando chove, vira um Deus nos acuda para atravessar ali também. Então, gostaria que o executivo, aqui representado pelo nobre, né, colega secretário, né, Lucas, que dê uma atenção ali, né, nesse lugar e faça igual foi feito na Viela de São Pedro. Lá na Viela de São Pedro foi concretado tudo, né? Ficou uma passagem muito boa, né? E não se esqueça também, não foi colocado inclusive no requerimento, de dar uma forma de posteriormente colocar algo para não permitir moto, senão vai virar um Deus nos acuda com moto ali. Aí arruma, para quem precisa, vai passar moto, né? Então, que possa ser visto com muito carinho isso daí. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 120/2025. Está aberta a votação do requerimento 120/2025. Requerimento 120/2025 aprovado. 121. Não votou. Não consegui votar. Não. Não votou. Requerimento 120/2025 aprovado. Requerimento 121/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie a passagem de máquina e o cascalhamento do trecho final da rua Camilo de Arruda, que não possui pavimentação. Data de entrada, 31/3/2025. Autoria, Lauro Paradini. Está em discussão o requerimento 121/2025. Está aberta a votação do requerimento 121/2025. Requerimento 121/2025 aprovado. Requerimento 122/2025. Requeiro, ouvido o plenário, oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie com a máxima urgência o devido atendimento social às pessoas que estão abrigadas em barracas recém-colocadas ao redor do terminal rodoviário de passageiro de Tietê, encaminhando-os para um local mais digno e com infraestrutura necessária. Data de entrada, 31/3/2025, Lauro Paladini. Está em discussão o requerimento 122/2025. Está aberta a votação do requerimento 122/2025. Okay. Requerimento 122/2025 aprovado. Moção, vou ler na íntegra.
06/2025. Em conformidade com o inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, requeiro a consignação dos anais dessa Casa de Moção de pesar aos familiares do senhor Humberto Bortoleto de Arruda, falecido no último dia 30 de março. Humberto Bortoleto de Arruda tinha 88 anos de idade, era filho de Antônio Bortoleto de Zorzi, em memória, e Lázaro de Arruda Leite, em memória. Era casado com Vitória Cury Bortoleto e tinha 4 filhos: Humberto, Maria Helenice, Sumara e Andréia. Engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, USP de Piracicaba, em 1961, Humberto Bortoleto de Arruda exerceu diversas funções no setor de formação entre 1962 e 1997, chefe da Casa de Agricultura de Riversul, Itaporanga e Tietê, diretor servo-produtor de sementes e mudas de Tietê, diretor do Senar, Ministério do Trabalho de Brasília, Capivari, assistente técnico e diretor do DIRA de Sorocaba, delegado agrícola de Itu e diretor do EDR de Sorocaba. Humberto Bortoleto de Arruda foi também vice-prefeito de Tietê entre 1º de fevereiro de 1969 a 31 de janeiro de 1973. Em 1999, foi agraciado com o título de cidadão tietense. Em 2012, foi homenageado pela Câmara com seu nome na rua ao lado do Aeroclube. A passagem do senhor Humberto entristece a todos aqueles que tiveram o imenso prazer de conhecê-lo, especialmente de com ele conviver. Requeiro, outro sim, que cópia desta moção de pesar seja encaminhada à família enlutada. Câmara do Município de Tietê, 31 de março de 2025, autoria João Batista Martellini. Está em discussão a moção 06/2025. Está em votação a moção 06/2025. Moção 06/2025 aprovada. Moção 07/2025, estarei lendo na íntegra. Em conformidade com o inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, requeiro a consignação dos anais desta Casa de Moção de pesar aos familiares da senhora Maria Terezinha Biscaro de Souza, falecida no último 24 de março. Maria Terezinha Biscaro de Souza tinha 87 anos de idade, era filha de Pedro Antônio Biscaro, em memória, e Manira Jacob Biscaro, em memória. Era casada com Hélio José Alves de Souza e tinha 3 filhos: Ana, Paulo e Fernando. Formada professora primária em 1955, Maria Terezinha Biscaro de Souza doou-se ao magistério por longo 30 anos, ministrando aulas em Pirapozinho, São Miguel Arcanjo, Porto Feliz e Tietê. Após a aposentadoria em 1987, dedicou-se à catequese, ministrando aula por vários anos no ASAS e no seminário da Igreja Santa Terezinha. Foi também ministro da Eucaristia. A passagem da dona Terezinha entristece a todos aqueles que tiveram imenso de prazer em conhecê-la, especialmente de com ela conviver. Requeiro, outro sim, que cópia dessa moção de pesar seja encaminhada à família enlutada. Câmara do Município de Tietê, 31 de março de 2025. Autor, João Batista Martellini, filho. Está em discussão a moção 07/2025. Está em votação a moção 07/2025. Mais um. Moção 07/2025 aprovada. Doutor João. Moção 08/2025, estarei lendo na íntegra. Em conformidade com o inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Casa Municipal de Tietê, requeiro a consignação dos anais desta Casa de moção de pesar aos familiares da senhora Maria Antônia Bertolucci Bricoli, falecida no último 27 de março. Maria Antônia Bertolucci Bricoli tinha 89 anos de idade, era filha de Ângelo Bertolucci, em memória, e Regina Módulo, em memória. Era viúva de Anísio Bricoli e tinha 5 filhos: Vilma, Vânia, João, Darcy e Carlos. A passagem da dona Maria Antônia entristece a todos que tiveram imenso de prazer de conhecê-la, especialmente de com ela conviver. Requeiro, outro sim,
que cópia desta moção de pesar seja encaminhada à família enlutada. Câmara do Município de Tietê, 31 de março de 2025. Autor João Batista Martellini Filho. Está em discussão a moção 08/2025. Está aberta a votação da moção 08/2025. Moção 08/2025 aprovada. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria que a próxima moção, pudesse ser também lida na íntegra, por gentileza. Pois não. Moção número 9/2025, estarei lendo na íntegra. Em conformidade com o inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, requeiro a consignação nos anais desta Casa de moção de congratulações ao Corpo de Bombeiro, à Guarda Municipal de Cerquilho, à Polícia Militar de Cerquilho e à concessionária AB Colinas, pelo resgate de uma mulher que atentava contra a própria vida na passarela AB Pinferrari, na cidade de Cerquilho, no último dia 28 de março. No último dia 28 de março, a equipe de bombeiros recebeu um chamado de emergência, onde uma mulher estaria prestes a cometer suicídio na passarela Bepim Ferrari, na cidade de Cerquilho. Prontamente, a equipe do Corpo de Bombeiros se dirigiu ao local e rapidamente fez o resgate da mulher, que felizmente desistiu de atentar contra a própria vida. A mulher foi encaminhada para a Santa Casa de Cerquilho para atendimento médico. Participaram também da ação a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Cerquilho, além da concessionária AB Colinas. Pelo Corpo de Bombeiros participaram da ação o Cabo PM Silva, Cabo PM Santos, Cabo PM Viana, Soldado PM Sorbó, GCM Carlos, GCM Abraão, GCM David. Pela Polícia Militar de Cerquilho, Cabo PM Lopes, Cabo PM Oliveira, Cabo PM Barbosa e o Soldado Moraes. E pela Guarda Municipal de Cerquilho, os seguintes guardas: Melo, Alex Pereira, Foltran, Cláudio, Fernanda, Fogaça, Silva, Erone, Santos e Leandro. Parabenizamos todos os envolvidos na operação que salvou a vida da mulher e desejamos sucesso nos próximos desafios. Requeiro outro sim que seja dado conhecimento dessa moção de congratulação aos homenageados. Câmara do Município de Tietê, 31 de março de 2025, autoria Carlos Alexandre de Oliveira, Carlinhos Labareda. Está em discussão a moção 09/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Labareda. Esta moção é para dar os parabéns à ação dos bombeiros. Nesse dia, senhor presidente, eu estava em passeio com a família e nesse exato momento, inclusive foi eu mesmo quem tirei a foto, nesse exato momento eu passei no local, né? Eu parei e aí essas situações só nos resta rezar. A gente não consegue fazer nada, a gente não pode fazer nada. E todas as equipes foram acionadas, inclusive o Corpo de Bombeiros aqui, e fizeram um trabalho fenomenal, né? Desde a Polícia Militar de Cerquilho, a Guarda Municipal de Cerquilho, a AB Colinas, né? E aqueles homens que estão lá em cima, o Corpo de Bombeiros. Rapidamente, graças a Deus, eles subiram e a pessoa, felizmente, desistiu de atentar contra a própria vida. Foi ali uma alegria, né? Uma vida foi preservada graças à ação dos nossos bombeiros, dos militares, dos GCMs, de todos aqueles que ajudaram nessa ocorrência. Fica mais uma vez meu muito obrigado e parabéns a esta maravilhosa ação. Muito obrigado. Continua em discussão a moção 09/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Gostaria de pedir para subscrever, porque muitas vezes e sempre, né, o Corpo de Bombeiros e todos esses profissionais, eles agem sempre em muito silêncio, né, e não querem dar publicidade a esses atos. Mas são os atos que o tempo todo sempre estão salvando vidas, corrigindo rotas. Essa foi uma rota de vida corrigida graças a um diálogo, a um treinamento, a um trabalho intensivo, né? Então é sempre muito louvável colocar isso em destaque em momentos como esse, com a moção. Muito obrigado.
Continua em discussão a moção 09/2025. Está aberta a votação da moção 09/2025. Moção 09/2025. Leandro. Aprovada. Indicação 06/2025. Indico, dispensadas as formalidades regimentais, que se oficia ao senhor prefeito municipal para que, através da secretaria competente, providencie a devida capinação e limpeza total da Praça Dr. Elias Garcia, devolvendo ao nosso cartão postal a aparência que ele merece. Data de entrada 31/3/2025, autoria Silvio Freitas. A indicação lida pelo senhor secretário será encaminhada a quem dê direito. Não havendo mais matéria para expediente, está inscrito para fazer uso da palavra da tribuna o vereador Carlinhos Labareda, com a palavra por 15 minutos. Vai lá. Mais uma vez, boa noite a todos. Nobre presidente, funcionários da casa, servidores, vereadores e aqueles que nos acompanham em plenário e na internet. O motivo que eu estou pedindo essa fala... Ô Robson, a foto não tem jeito, né? As fotos, na verdade, né? O passado e o futuro. Infelizmente, lá no nosso querido bairro São Pedro, foi podada, ou melhor, cortada, uma árvore centenária, chamada de pé de manga. Lá, na verdade, a rua chama-se Egídio Módulo, só que ninguém conhece como Egídio Módulo. Todos conhecem como Rua do Pé de Manga. Por que é que eu vim falar sobre isso? Foi muito triste ver essas imagens. Exato. Foi muito triste ver essas imagens. Vale lembrar que é uma árvore centenária e não sou contra, veja, não estou aqui para debater com relação aos órgãos competentes, inclusive falei com o secretário, me apresentou todas as situações legais para tal, né? E não discuti com ele, claro, de maneira nenhuma. Eu apenas vim trazer um sentimento de tristeza, em especial daqueles todos que conhecem essa árvore. Essa árvore dava sombra para quem estava no ponto, estava chovendo e entrava debaixo da árvore. Tinha ali seus problemas, infelizmente, tinha. É uma árvore muito robusta, muito grande, uma árvore centenária. Mas foi triste de ver. Foi colocado como contrapartida para o corte dessa árvore, neste local, 245 mudas, que vai ser plantada na Coab. Farei questão de acompanhar, porque é perceptível ali o pessoal, várias pessoas me mandaram áudio, inclusive chorando, porque viu a sua infância ali. Aqui, inclusive, no plenário, tem quem viu essa árvore desde os seus mais de 30 anos de vida dentro daquele bairro, como eu, que subiu naquela árvore, que em dias que estava sem o que comer, subia na árvore para pegar o pé de uma manga para se alimentar em épocas frutíferas, né? Então, foi realmente duro. Não estou, mais uma vez, contestando aqui a legalidade, né? Até porque o secretário, muito solícito, me passou tudo. Mas foi triste ver. Foi muito triste ver aquela árvore no chão. Cortou, foi realmente de cortar o coração, porque quando eu cheguei há mais de 30 anos para morar no bairro, aquela árvore já estava ali, daquele tamanho. Então, quando se falava, vai lá no bairro São Pedro, lá, vai no Cornélio Pires ali e tal, se desce na Egídio Módulo, o quê? No pé de manga. No pé de manga. Todo mundo sabia que o pé de manga virava à esquerda, era o Cornélio Pires. Era o ponto, né? Então, manifesto aqui minha tristeza, né, por ter essa árvore ter sido cortada. Repito, não estou contestando a legalidade, né, até porque foram apresentados os documentos, mas
como os moradores próximos ali também sentiram, outras pessoas também sentiram muito a derrubada daquela árvore. Lembrando que dentro, inclusive, desse local tinha um pau-brasil, né, que foi colocado também como contrapartida dentro dessas 245 mudas. E fica aqui, com muita tristeza, o nosso despedir dessa árvore centenária do nosso bairro. Muito obrigado. Não havendo mais matérias para o expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre, solicito permissão ao plenário para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação de presença, para que possamos passar para a ordem do dia. Adriano Jacinto, presente. Carlinhos Labareda. Presente. Dr. João Martellini. Presente. Kiko Aronchi. Presente. Lauro Paladini. Presente. Leandro Amici. Presente. Marcos Canatelli. Presente. Mário Júnior. Presente. Raquel Bazelotto. Presente. Silvio Freitas. Presente. Valmir Jacomazzi. Presente. Havendo o número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Dispõe projeto de lei número 24/2025. Dispõe sobre a alteração das leis complementares 09 e 10 de 2029 e dá outras providências. Data de entrada 19/3/2025. Autoria Poder Executivo. Esse projeto pretende alterar as leis que disciplinam a organização administrativa da Prefeitura e do SAMAI, com a finalidade de criar um cargo em comissão de subchefe de gabinete na estrutura do SAMAI, extinguindo um dos cargos do subchefe do gabinete da estrutura da Prefeitura, que estava destinado à unidade de administração indireta. Está em discussão o projeto de lei número 24/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 24/2025. Kiko. Projeto de lei 24/2025 aprovado. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para a explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 8 de abril de 2025, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigado.